Meus irmãos, mais uma vez, fiquemos de pé. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós ficamos de pé em reverência à Palavra de Deus. O texto é Atos, capítulo 9. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 e os seguintes. O texto sagrado diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Esse é o nosso texto. Senhor, nós buscamos a Ti nesta hora e continuamos a louvar o Teu nome, desta vez com a Escritura Sagrada. Ajuda-nos a compreendê-la de modo edificante, transformador, santificador, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Meus irmãos, existem na Bíblia 9 relatos de ressurreições. Existem 9 relatos de ressurreições. O primeiro relato está em 1 de Reis, capítulo 17, e é a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, por Elias, vocês se recordam. O segundo está em 2 de Reis, capítulo 4, que é a ressurreição do filho da Sunamita. Esse é o segundo. Em 2 de Reis, capítulo 13, nós temos a ressurreição de um homem que, no tumulto de uma investida militar dos Moabitas, foi lançado sobre os ossos de Eliseu. Isso está em 2 de Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21. Então, no Antigo Testamento, são 3 os relatos de ressurreição: o filho da viúva de Sarepta, o filho da Sunamita e, por fim, o homem que foi lançado sobre os ossos de Eliseu. Quando nós chegamos no Novo Testamento, aí sim nós temos uma explosão de vida, não é? E o Senhor Jesus faz pelo menos 3 ressurreições. Estas ressurreições foram registradas na Escritura. Lucas, capítulo 7, traz o registro da ressurreição do filho único da viúva de Naim.
E esta é, digamos, a primeira ressurreição que se tem notícia operada pelo Senhor Jesus. Mais adiante, em Lucas capítulo 8, com texto paralelo em Marcos capítulo 5 e Mateus capítulo 9, nós temos a ressurreição da filha de Jairo. E em João capítulo 11 nós temos a ressurreição de Lázaro. Então nós temos 3 ressurreições operadas por Jesus. 3 no Antigo Testamento, 3 ressurreições operadas por Jesus. Além disso, em Mateus capítulo 27, o evangelista nos diz que quando Jesus entregou o seu espírito, aconteceu uma explosão de vida no cemitério de Jerusalém e muitos santos foram vistos, voltaram à vida e foram vistos, apareceram na cidade. Então nós temos este outro relato de ressurreições. Então, se você contar comigo, nós já temos 3 relatos no Antigo Testamento, 4 nos Evangelhos, e no livro de Atos nós temos 2 relatos. Vai contando comigo aí. Em Atos capítulo 9 é o nosso texto. É o texto da ressurreição de Tabita ou Dorcas, não é? E em Atos capítulo 20 nós temos a ressurreição de Eutico. Você está lembrado daquele moço que foi ouvir o apóstolo Paulo numa mensagem longa e de cansado dormiu, caiu da janela, morreu. Paulo deixou ele morto por algum período para que isso não atrapalhasse o culto, digamos, né? E terminado o culto foi lá e o rapaz voltou à vida. Então, conte comigo, 3 no Antigo Testamento, 4 nos Evangelhos e 2 no livro de Atos. Além destes 9 registros, nós temos o quê? A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus precisa ser colocada completamente à parte, porque ele é a primícia dos que dormem. Jesus é o primeiro a ressurgir para nunca mais morrer. É o fundamento da igreja, é o alicerce da igreja. Isso é tão importante na nossa pregação, na nossa vida, no fundamento da nossa fé, que Paulo disse em 1 Coríntios 15, que se Jesus não ressuscitou, é tudo vão, é tudo mentira, e nós ainda continuamos mortos em delitos e pecados, porque de tal maneira isso alicerça a nossa fé, a existência da igreja, a existência e a fundamentação da nossa esperança, que se isso não aconteceu, nada há. Então, a ressurreição de Jesus, como a primícia dentre os que dormem, é de fato, por enquanto, única e exclusiva. É o fundamento da ressurreição dos corpos que acontecerá no último dia, no dia da vinda de Jesus, não é? E por ora, a ressurreição de Jesus é o fundamento da ressurreição espiritual dos crentes. Paulo se refere a isso em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 nos informa que nós fomos ressuscitados com Ele. A ressurreição dele é já, de alguma forma, a nossa ressurreição. Porque, de fato, a vida que nós temos é a vida do Cristo ressurreto. Ou, dizendo de outro modo, a vida que nós temos é a vida que nós obtivemos estando unidos pela fé com Jesus Cristo. Então, aqui estão os relatos de ressurreições da Bíblia, 9, e o de Jesus, que é completamente à parte e completamente diferenciado. Um dos 9 relatos é exatamente o texto que nós selecionamos para expor na manhã de hoje. Se você acompanhar comigo com o livro de Atos aberto, você vai ver o seguinte: os apóstolos estavam em Jerusalém, e estavam em Jerusalém com toda a igreja. Se passaram alguns anos a partir do ano 30, que foi o ano da morte e ressurreição de Jesus. A igreja provavelmente se concentrou em Jerusalém sem se preocupar em fazer missões, por talvez uma década,
Ocorre que explodiu uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e esta perseguição, os meus irmãos se recordam, culminou no primeiro martírio da fé cristã, que foi a morte de Estevão. Vocês estão lembrados disso? Atos capítulo 8 nos diz, logo no início, que ficaram os apóstolos em Jerusalém e a igreja, de uma maneira geral, se dispersou pelo mundo de então. Você pode ver isso, Atos capítulo 8, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Claro que quando Lucas diz assim, todos exceto os apóstolos, ele está usando uma linguagem hiperbólica. É claro que ficou um pequeno grupo de cristãos em redor dos apóstolos ainda. Ele vai usar esse tipo de hipérbole em outros lugares do seu texto, mas de todo modo ele está querendo dizer que um grande contingente da igreja cristã jerusalemita foi disperso pelo mundo de então. E quando é que nós encontramos então os apóstolos começando a sair? Em Atos capítulo 8, versículo 14, Filipe chegou em Samaria por ocasião da dispersão, e Pedro e João foram enviados para supervisionar o trabalho em Samaria. E aí você sabe que aconteceu aquele episódio envolvendo o caso de Simão o Mágico. Vocês estão lembrados disso? Depois da passada de Pedro ali em Samaria, você pode perceber ali que o versículo 25 de Atos 8 diz que os apóstolos testificaram a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então nós temos, depois desta ida de Pedro e João a Samaria, nós temos, digamos, uma viagem missionária por conta ali, a partir de Samaria e nas regiões de Samaria, não é? Me parece que é exatamente nesse contexto que nós somos lançados lá para Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 32, quando se nos diz ali que Pedro, por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Então, é nesse contexto de viagem do apóstolo Pedro que ele é colocado aqui em Atos 9, versículo 32, em Lida. Lida é uma cidade que no Antigo Testamento é chamada de Lode, e que está a 40 quilômetros de Jerusalém, para o lado oeste, para o lado do mar Mediterrâneo, para o lado do litoral. Saindo de Jerusalém para o oeste, quer dizer, se sair de Jerusalém para Caruaru, você anda 40 quilômetros e chega em Lida. E lá aconteceu, quando Pedro estava visitando a igreja de Lida, que um homem chamado Enéas foi curado. Ele era um homem, diz ali, não é? Um homem que jazia na cama, talvez um paralítico. Havia 8 anos, o texto é, digamos, um tanto ambíguo. Enéas pode, nesse momento, ter jazido na cama há 8 anos ou desde 8 anos de idade. É uma outra possibilidade sugerida ali pela passagem. Mas seja lá como for, o versículo 34 diz, de Atos capítulo 9, que Pedro disse o seguinte: Enéas, Jesus Cristo te cura. Essas palavras são tão fáceis e fortes ao mesmo tempo. Não tem dúvida sobre quem cura, segundo as palavras de Pedro, não é? Pedro não está dizendo assim, Enéas, eu te curo. As palavras são claras. O agente da cura, quem cura, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, que curou nos evangelhos, continua curando por meio dos apóstolos. Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito.
ele imediatamente se levantou. Quando a gente vê assim, levanta-te, arruma o teu leito, numa linguagem nossa, em português, isso talvez significasse assim, que Enéas é ordenado a Enéas que ele arrume a cama depois de ter dormido, e agora pronto, vá para a rua. Mas talvez não seja exatamente isso, considerando a cultura da época. Talvez a ideia de levanta-te e arruma o teu leito significa enrole a sua cama, ou desfaça a sua cama, ou pode ter o sentido ainda de use a cama agora como um sofá, prepare um sofá, arrume um sofá, porque agora é momento de alimentar-se. Então isso também pode ser sugerido na passagem. E aí então o versículo 35 diz que os habitantes de Lida e Sarona é um vale que se estende ali a partir de Lida, todos os habitantes, se converteram ao Senhor. Todos os habitantes é claro que é uma linguagem hiperbólica de Lucas outra vez, ele está dizendo que muita gente se converteu, não que exatamente, literalmente, todos os habitantes da cidade, da região, do entorno, se converteram. Bom, Pedro estava onde nesse momento? Pedro estava em Lida. Você está me entendendo, senhor, ou não? Você está me acompanhando até aqui, não é? Muito bem. E agora nós chegamos no nosso texto. O nosso texto, ele tem dois olhares. Ele é tanto um texto que olha para o passado, como ele é também um texto de passagem. Ele tem um olho no futuro. Quando eu digo que ele tem, digamos, um olho no passado, é porque esse texto, digamos, garante que o fato narrado está em consonância com a tradição do Antigo Testamento e em consonância com a prática de Jesus. Então, esse nosso texto lança raízes no passado. Você vai ver, por isso, então, na medida em que formos lendo, muita semelhança entre aquilo que aconteceu no ministério dos profetas do Antigo Testamento e na prática de Jesus. Se vocês quiserem, para dar uma olhada nisso comigo, em 1 de Reis, capítulo 17, 1 de Reis, capítulo 17, você vai dar uma olhada ali no primeiro registro de menção na primeira menção bíblica de uma ressurreição. A primeira ressurreição registrada na Escritura está exatamente aqui, em 1 de Reis, capítulo 17. O versículo 17 diz que adoeceu o filho da mulher, a mulher em questão é a viúva de Sarepta, da dona da casa. A sua doença se agravou tanto e o garoto morreu. Lá no versículo 19 diz o texto, que o profeta Elias disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela, o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Aqui nós temos já a ideia de que Elias se afasta do contato, inclusive da viúva de Sarepta. No versículo 22, o Senhor atendeu a voz de Elias, a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Olha como aconteceu. Se você for comigo em 2 de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, segundo livro de Reis, capítulo 4, aqui nós temos o trabalho do profeta Eliseu. O versículo 19 de 2 de Reis, capítulo 4, diz assim: disse a seu pai: ai minha cabeça. O garoto, o filho da sunamita, disse ao pai. Então o pai disse ao moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. Morreu o filho da
sunamita. O que a sunamita fez? Foi chamar o profeta Eliseu. Foi até interceptada por Geazi. Geazi perguntou a sunamita se vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino. Versículo 26. Ela disse, tudo bem. Em outras palavras, ela não quis conversa com Geazi nesse momento. Ela queria falar com o profeta Eliseu. E chegado o profeta Eliseu na casa da sunamita, o versículo 32 diz o seguinte: tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Mais uma vez, outras pessoas são retiradas do recinto, né? Então o versículo 36 diz, então chamou Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Parece que tem um modus operandi comum, não é? Um jeito de fazer. Vamos lá. Quando nós chegamos nos evangelhos, eu quero que você vá comigo lá em Marcos capítulo 1. Porque em Marcos capítulo 1, nós temos ali o episódio em que Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus cura a sogra de Pedro. Eu estou em Marcos capítulo 1, e o versículo 31 diz que, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela servidos. E, aproximando-se, tomou-a pela mão. Pedro viu isso, o modo de Jesus fazer. E em Marcos capítulo 5, se os meus irmãos quiserem me acompanhar ainda, nós temos no versículo 35 a notícia chegada a Jairo que a sua filha havia morrido naquele momento. Marcos capítulo 5, versículo 35. O versículo 38 diz que quando Jesus chegou à casa do chefe da sinagoga, chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus, viu o alvoroço, viu que choravam, viu os que pranteavam muito. Naquele tempo, pranteadores eram contratados, as carpideiras eram contratadas, havia toda uma cena. E interessante que nesse ponto, Mateus e Lucas nos dizem respectivamente que Jesus mandou todos se retirarem, e mandou também que ficassem somente Pedro, Tiago e João. Isso é uma informação que está em Lucas. E em Marcos capítulo 5, versículo 41, depois que todos foram ordenados que saíssem, ficando, portanto, somente Pedro, Tiago e João, o versículo 41 diz, tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Opa! Quando nós formos observar aqui o nosso texto, nós vamos chegar à seguinte conclusão. O nosso texto lança profundas raízes na prática antecedente, que está nos profetas do Antigo Testamento e em Jesus, tal como registrado ou registradas as práticas nos Evangelhos. Vocês estão entendendo, sim ou não? O nosso texto lança um olhar para o passado. Agora, o nosso texto também lança um olhar para o futuro. E eu vou dizer por qual razão. E é por isso que eu estou dizendo que ele é um texto, digamos, de transição. Volte comigo em Atos capítulo 9. E você vai ver que no versículo 32, versículos 32 a 35, nós temos Pedro colocado na cidade de Lida. Nos versículos 36 a 43, ele é chamado para a cidade de Jope, que ficava no litoral, era uma cidade portuária. Você se recorda? Foi em Jope que Jonas pegou aquele navio para ir para Tarsis. E então, em Jope, agora Pedro está localizado aqui, ele foi chamado
por conta do episódio envolvendo Tabita ou Dorcas. E o final do capítulo 9, versículo 43, diz que Pedro ficou na casa de um curtidor de couro, chamado Simão. Esse endereço aqui não está aqui por acaso. É esse o endereço onde os anjos vão informar a Cornélio. E é para exatamente esse endereço que Cornélio vai mandar seus homens para buscar Pedro para sua casa. Está no capítulo 10, versículo 6. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então, isso não é por acaso. O nosso texto é um texto de passagem, porque a partir dele Lucas vai narrar um encontro que é fundamental para a igreja primitiva, que foi o encontro de Pedro na casa de Cornélio. Por que esse encontro é tão importante para a igreja primitiva, meus irmãos? Porque foi na casa de Cornélio que aconteceu aquilo que é chamado de Pentecoste gentílico. Era importante para a igreja primitiva entender que aquilo que Deus fez com a igreja jerusalemita, nos mesmos termos, do mesmo modo, Deus também realizaria com os gentios. Isso foi tão marcante. Atos capítulo 10 termina a partir do versículo 44 com a descida do Espírito Santo sobre gentios, inclusive nos mesmos termos de Atos capítulo 2. Quando Pedro retorna a Jerusalém para dar o seu relatório, isso está em Atos capítulo 11, pois se Deus lhes concedeu, a partir do versículo 17, veja o relatório de Pedro a partir desse encontro, um encontro fundamental que acontece lá na casa de Cornélio. O relatório disso foi dado nos seguintes termos. Eu estou agora em Atos capítulo 11, versículo 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Que encontro fundamental! Um encontro que lançaria as bases para a vida futura da igreja, porque, meus irmãos, preste atenção nisso. A igreja de Deus, o povo de Deus está vivendo um momento de tensão nesse momento. Por qual razão? Bom, primeiro, porque a igreja se reconhece de alguma maneira como continuação do antigo Israel. O novo Israel é uma continuação do antigo Israel. Se é uma continuação do antigo Israel, o novo Israel tem suas bases, tem suas raízes lançadas profundamente na história do Antigo Testamento. Vocês concordam comigo, sim ou não? Romanos capítulo 1, versículos 1 e 2, Paulo já abre a sua grande carta dizendo que o Evangelho de Deus foi prometido pelos profetas nas Escrituras do Antigo Testamento. Ele disse também em Gálatas capítulo 3 que Deus previu na Escritura que ia justificar os gentios pela fé somente em Jesus Cristo e por isso anunciou o Evangelho a Abraão. Então, a vida da igreja do Novo Testamento está profundamente enraizada no Antigo Testamento. O novo Israel tem muito de continuidade, é a continuação do antigo Israel, mas por outro lado é claro que eles estão percebendo que novidades estão acontecendo aqui. Uma igreja que começa maciçamente judia, no contexto judaico, vai se tornando gradativamente gentílica e começam a surgir questões. E as questões, de fato, bateram nas portas da igreja. Como é que os gentios devem ser incluídos na igreja? Eles precisam somente crer em Jesus ou, além de crer em Jesus, cumprir certos preceitos da lei cerimonial de Moisés. Olha aí como as coisas vão surgindo. E a igreja estava se debatendo com isso, de modo que esse Pentecoste gentílico é fundamental para dizer basicamente o seguinte: o Evangelho é universal, é para todos os povos.
Jesus Cristo de fato comprou com seu sangue gente de todas as tribos e línguas, povos e nações. E não há de se impor, de sobrecarregar os gentios com preceitos cerimoniais do antigo Israel sobre o novo Israel. A igreja de todo o tempo, de todos os tempos, precisa tão somente apegar-se a Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo salvadoramente, e isso é tudo, para que seja justificada. Então, o que quero colocar para vocês com toda esta volta é basicamente o seguinte: o nosso texto olha para o passado e para o futuro. É um texto de passagem. É muito importante. Não apenas porque destaca os feitos poderosos aqui, os milagres realizados por Deus através de Pedro, mas também por ser um texto de passagem. É lá, em Jope, na casa de um curtidor, à beira-mar, onde Cornélio deve encontrar Pedro para que em sua casa, na casa de Cornélio, aconteça o grande Pentecoste gentil. Os meus irmãos estão me entendendo? Sim ou não? Ditas estas coisas, a gente não pode concluir equivocadamente que o nosso texto não tem a sua própria mensagem. E eu quero mostrar exatamente esta mensagem agora. Veja comigo, volte comigo para Atos capítulo 9, a partir do versículo 36. Nós estamos na cidade de Jope. Disse ali que havia uma discípula, e esta é a única vez no Novo Testamento que aparece a palavra discípulo no feminino. E o texto lucano quer pontuar que Jesus tinha discípulos e discípulas. É muito comum nos evangelhos, sobretudo no evangelho de Lucas, Jesus contar histórias envolvendo homens e mulheres. Porque a comunidade da fé é uma comunidade de homens e de mulheres crentes. Dá para entender isso? Como Lucas havia narrado o milagre envolvendo Enéas, lá em Lida, agora ele se volta para um milagre envolvendo uma mulher. E isso não é por acaso. A comunidade dos crentes sempre foi uma comunidade de homens e de mulheres, de discípulos e de discípulas. Agora eu quero que você note que na medida em que Lucas chama a moça chamada Tabita, eu digo a moça, mas poderia ser uma senhora. Às vezes a gente tem uma impressão que é uma senhora, não é? Mas poderia ser uma jovem. O texto não nos diz, né? Diz somente que ela era chamada Tabita, um nome que em grego significa Dorcas, Tabita em aramaico. Bom, a importância aqui é que a palavra discípulo significa basicamente cristão. Essa palavra foi sofrendo uma concentração semântica. A princípio, discípulo era todo aquele que seguia algum mestre em algum momento, não importando se tinha vínculo com ele. Depois, esta palavra foi sofrendo uma concentração, né, uma especialização semântica, e acabou, no decorrer do tempo, sendo sinônimo de cristão, daquele que é seguidor de Jesus, que tem compromisso pessoal com Jesus Cristo. Então, lá em Jope tinha uma discípula, cujo nome era Tabita em aramaico, ou Dorcas em grego. Disse ali que ela era uma mulher cheia de boas obras, uma mulher cheia, rica de boas obras, e também cheia, notável por atos de caridade. Então, é nesse sentido que Tabita ou Dorcas é descrita ou lembrada por Lucas. Então aconteceu que naquele dia ela adoeceu e veio a morrer. O que fizeram? O que a igreja fez? Bom, a igreja preparou o seu corpo e levou o seu corpo para o cenáculo, provavelmente o espaço onde a igreja realizava os seus cultos, né? Era o momento de velar o corpo à moda daquela época.
Alguns dizem que aqui nós já temos um indício de que havia uma esperança de que Deus de alguma maneira trouxesse Tabita de volta. É como se Lucas quisesse com essa redação sugerir que não, Tabita não foi imediatamente sepultada. Ela foi guardada. Vamos ver o que acontece aqui, como se a igreja tivesse alguma esperança. Isso é uma indicação de alguns comentadores. Agora, de repente alguém se lembrou de que Pedro estava em Jope, cidade que ficava a 15 ou 16 ou 17 quilômetros que Pedro estava em Lida, cidade que ficava a 15, 16 ou 17 quilômetros de Jope, não é? E então, 2 homens da igreja de Jope foram a Lida buscar Pedro. E de fato, Pedro veio. O versículo 39 diz que Pedro atendeu, chegando lá no cenáculo, logo assim percebeu que teve logo contato com as viúvas o cercaram chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Bom, pode ser que esse momento tenha sido apenas um momento assim de desabafo daquelas irmãs. Elas estão elaborando o seu luto, conversando com alguém que está ali para consolá-las, para ter uma palavra de conforto, ou não. Ou pode ser que aquelas mulheres estivessem dizendo, e o texto sugere nesse sentido também, que elas estavam vestidas com as roupas que tinham sido feitas por Tabita e estavam falando como Pedro, tipo mostrando as suas próprias roupas como exemplo do trabalho cristão de Tabita por todas elas e quiçá por toda a comunidade. E aí foi nesse momento que Pedro, talvez se sentindo encorajado pelo testemunho destas viúvas, pediu que todos saíssem. E aí você vai se lembrando dos textos precedentes que nós lemos, né? Pediu que todos saíssem, e então se pôs de joelhos, orou, depois se voltou para o corpo e disse: Tabita, cumi. E é claro que você vai se lembrar das palavras de Jesus com a filha de Jairo, no caso da ressurreição da filha de Jairo, porque lá Jesus disse Talita cumi, não é? É quase a semelhança literária nos chama a atenção. De fato, a diferença na frase é de apenas uma letra. Em aramaico, Jesus disse Talita cumi, que quer dizer menina, levanta-te. E em aramaico, Pedro disse Tabita, cumi, Tabita, levanta-te. A semelhança literária é surpreendente aqui. Então a menina, diz o verso 40, abriu os olhos, viu a Pedro, sentou-se, e aí o que Pedro fez? Estendeu a mão, né? Levantou-a, depois chamou a igreja, chamou os santos, inclusive as viúvas que haviam dado testemunho das obras de Tabita, e como que dizendo assim para a igreja: está aí, vocês não a queriam? Deus mandou de volta. Você vai vendo que há uma semelhança com a prática precedente. E então, nesse momento, o feito se tornou conhecido em Jope e muitos creram no Senhor. Bom, aqui está o nosso texto, um texto maravilhoso, né? Emocionante. Eu quero nesse momento aprender algumas verdades, algumas doutrinas importantes com os meus irmãos a partir desse texto. Eu disse para vocês, o texto olha para o passado, olha para o futuro, é um texto de passagem, mas tem a sua própria mensagem. O que se pode aprender do texto? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender que a igreja é uma comunidade de amor. A igreja é uma comunidade de amor. A igreja é uma comunidade amorosa. A igreja é uma comunidade de mutualidade. E a igreja é uma comunidade de amor, de mutualidade, porque é a igreja daquele que nos amou.
O amor de Jesus não está somente nos fundamentos do amor do marido pela mulher, como nós encontramos em Efésios capítulo 5. O amor de Jesus é o fundamento do amor que se vive na comunidade que pertence a Jesus. A comunidade da fé, a igreja, é a comunidade amorosa. E, meus irmãos, a parte dessa perspectiva, não há igreja. Ou a igreja é uma igreja que se ama, que se cuida, que se trata, que evidencia de maneira palpável e sacrificial o amor do seu dono, do seu rei, do seu senhor. Ou ela não tem sentido de ser, talvez nem seja igreja, coisa alguma, porque na igreja de Deus, na igreja de Jesus, o amor de Deus, o amor de Jesus precisa ser refletido nos mais variados relacionamentos, nos mais variados dons e sempre com o sentido de cuidado e edificação de todos. Dorcas é exatamente um modelo cujo testemunho os beneficiados, melhor, não é? As beneficiadas poderiam dizer: veja que foi ela que nos fez, hein, Pedro? Talvez como querendo dizer assim, nós não podemos ficar sem ela. Nós precisamos de Dorcas. E Dorcas aparece aqui na comunidade como um exemplo de como o amor de Cristo é refletido nas relações. Lucas, às vezes, nos dá informações de maneira geral a respeito desta comunhão da igreja primitiva. Em Atos capítulo 2, nós temos lá no final do capítulo uma cena desta igreja onde é dito que os cristãos tinham tudo em comum. Ninguém tinha necessidade. Havia inclusive zelo de conteúdo sacrificial. Em Atos capítulo 4 também, os cristãos, quando necessário, vendiam até suas propriedades, contanto que não houvesse necessitados no seu seio. Em Atos capítulo 6, nós temos ali a necessidade de uma instituição que surge, a instituição dos diáconos, que surge exatamente como reflexo do amor de Jesus que precisa ser refletido nas relações. E aqui em nosso texto, nós temos um caso individualizado. Não é mais a igreja vive assim, agora é Dorcas ou Tabita. Fazia isto e aquilo. Dá para entender isso, sim ou não? Bom, em segundo lugar, eu também preciso acrescentar aos irmãos que a comunidade da igreja é a comunidade da fé. Não é apenas a comunidade do amor. É a comunidade da fé e, sobretudo, da fé. E vocês podem ver que eu saí, na medida em que fui lendo o texto, eu saí pontuando algumas ilustrações de como isto é uma verdade, inclusive aqui na igreja de Jope. Primeiro, nós temos esse cuidado cerimonial com o corpo de Dorcas, mas agora esse corpo é preservado no cenáculo. E como disse para vocês, é possível que já aqui nesse momento houvesse alguma expectativa no sentido de que, uma vez que há um apóstolo de Jesus na área, quem sabe, Deus não vai nos trazer Dorcas de volta. Então, manda o corpo para o cenáculo. Depois, o que é que nós temos? Bom, nós temos o envio de 2 homens para buscar a Pedro. Pedro, vamos lá. Veja, Pedro volta, não é? E a busca de Pedro pode ter sido, sim, uma expressão de fé no Cristo ressurreto, e que é a ressurreição, que é a vida. Alguns dizem, como afirmei para vocês, que é possível que esse chamado de Pedro tenha tido o propósito de meramente ser consolado por mais um pastor, né? Nós estamos sofrendo tanto, vamos chamar Pedro para que ele nos traga uma palavra de conforto nesse momento difícil, ou não.
é possível que esta convocação de Pedro nesse momento representasse exatamente esse tipo de fé no Cristo ressurreto, no sentido de que Cristo continuava a operar os milagres que ele fazia, e os milagres que são registrados nos evangelhos e que ele fazia e que agora estava fazendo por meio dos seus apóstolos, dos apóstolos que ele escolhera. Então, em segundo lugar, eu também preciso acrescentar para os meus irmãos que a comunidade da fé é a igreja. A igreja é a comunidade do amor e a igreja é a comunidade da fé. Em terceiro lugar, a igreja, que é a comunidade do amor e que é a comunidade da fé, também é um lugar de serviços muito variados, de dons e serviços muito variados. Agora, todos eles têm o propósito único de glorificar o Senhor da igreja. Note, vamos pegar um exemplo bastante palpável aqui a partir do episódio envolvendo a igreja de Jope. Veja que o Espírito Santo distribui dons como ele quer, o apóstolo ensinou isso em 1 Coríntios, né? Dons muito variados, não há pessoas com dons idênticos ao de uma única ou outra, também não há pessoas sem dons espirituais na igreja. A igreja é um lugar de serviços variados, de dons variados, e você pode ver a partir do nosso texto que os serviços foram diversos para o propósito final de glorificar a Deus. Primeiro, você vai ver o serviço de alguns em cuidar do corpo de Dorcas, isso está no versículo 37. Pastor, você chama isso de serviço cristão, de exercício de dom espiritual? Eu chamo. E eu chamo porque o Novo Testamento chama. Nós temos aqui um exercício de um dom espiritual em atividade. Quando a morte aconteceu, quem foi que surgiu para cuidar de Dorcas? Pessoas vocacionadas por Deus para isso. E depois disso nós temos dois homens que foram chamar Pedro, lá no versículo 38. Dois homens se prontificaram a isso e foram enviados por isso. Dorcas morreu, Pedro está na área, nós precisamos chamá-lo. Aí sabe o que aconteceu? Alguém disse, eu vou. E algum outro também disse, também. E aí nós temos este outro serviço complementar. Depois nós temos lá no versículo 39, as viúvas testemunhando dos serviços de Dorcas. Pedro chega e então eu acredito assim, né, que Pedro vem para saber o que está acontecendo. A gente ainda vai discutir um pouco sobre isso aqui, mas Pedro chega para saber o que está acontecendo e agora as viúvas entram em cena para estimular Pedro a consultar a Deus a respeito do que deve ser feito naquele momento. E como é que elas agem? Bom, elas agem mostrando os feitos de Dorcas. Como quer dizer, nós precisamos dela. E lá no versículo 40 nós temos o milagre ali por meio da intercessão de Pedro. Então, sabe de uma coisa? Para tudo isso acontecer, meus irmãos, pessoas cuidaram do corpo de Dorcas, homens foram buscar Pedro, mulheres deram testemunho a respeito de Dorcas, Pedro orou por Dorcas, e isso acontece porque na igreja de Deus os serviços são variados, os dons espirituais são diversos e tudo acontece para a edificação do todo, para, por fim, tudo ser para a glória de Deus. Amém? Em quarto lugar, eu quero também frisar aqui para os meus irmãos que a fé operosa dos cristãos, mesmo dos cristãos mais notáveis, mais dedicados, mais plenos,
de boas obras e de amor, esta fé operosa não nos livra de doenças e de morte. Interessante que nós temos na sequência a narrativa de Lucas no sentido de que Dorcas era notável por boas obras e de esmolas que fazia, e na sequência disse que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Bom, é verdade, ela ressuscitou. Mas isso acontece com pessoas como Dorcas sem uma necessária ressurreição, porque há cristãos, nós não estamos imunes de adoecer e morrer, e fica aqui como informação de passagem. Em quinto lugar, isso preciso colocar para os meus irmãos também, o texto também nos ensina que milagres, meus irmãos, somente ocorrem em consonância com a vontade de Deus. Deus quer que ele realiza e Deus decide os meios pelos quais o milagre deve realizar. Na igreja primitiva, os milagres eram operados por meio dos apóstolos. É por isso que nós não temos em Jope alguém que diga assim, não precisa chamar Pedro. Deixa comigo. Não há na igreja de Jope esse tipo de atitude. Se a igreja está pensando em ter Tabita de volta, o que ela faz? Vai chamar Pedro. Por quê? Porque a igreja está ciente que naqueles dias o Senhor Jesus ressurreto está operando milagres por meio dos apóstolos. Isso está em vários lugares no texto de Atos. Por exemplo, Atos capítulo 5, se você for lá comigo, Atos capítulo 5, o versículo 12 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo. Como? Como, gente? Pelas mãos dos apóstolos. O versículo 15 diz que levavam enfermos até pelas ruas e os colocavam sobre leitos e macas para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Havia uma certeza de que o Cristo ressurreto operava por meio dos apóstolos. Em Atos capítulo 19, os versículos 11 e 12 mencionam o que Deus estava fazendo pelas mãos de Paulo. Deus estava fazendo milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. A igreja primitiva sabia que Deus estava fazendo milagres por meio dos apóstolos. Agora, você acha que o apóstolo fazia como? Ele saía assim, ressuscitando todo mundo? Secando cemitérios? É claro que não. Os apóstolos também não eram independentes no uso desse dom, porque o dom, na verdade, é o dom do Espírito de Deus, entendem, meus irmãos? Sim ou não? E o exercício desse dom precisa ser exercido em consonância com a vontade de Deus, e somente assim o é. É por isso que, quando Pedro chega no cenáculo, antes de tudo, ele pede para que todos saiam do cenáculo, até porque milagre não é ocasião para espetáculo. E depois, sabe o que Pedro faz? Pedro se coloca de joelhos para orar. Por que você acha que Pedro se colocou de joelhos para orar? Porque ele queria entender as circunstâncias, ele queria entender qual era a vontade de Deus para aquele momento. Queria entender qual era a vontade de Deus para aquele caso em especial. Então, note aqui comigo que milagres ocorrem somente em consonância com a vontade de Deus.
Me parece que o dom de operar milagres, não está mais em voga, não está mais vigendo e em exercício. E parece que a razão é esta: o dom de operar milagres era, digamos, um apêndice do trabalho daqueles que tinham uma revelação ainda a registrar. E na medida em que esta revelação está completa, aqueles milagres dados por Deus para fazer firme a verdade de Deus deixam de atuar. Então, me parece que nós não temos hoje uma pessoa que eu estou doente, cadê fulano de tal? Fulano de tal é aquele que quando ora as coisas acontecem. Parece que nós não temos isso hoje. Hoje, Deus atende às orações da igreja. A igreja deve orar. E Deus faz milagres. E Deus nos atende. Mas não é que exista um dom de operação de milagres, porque me parece que isso era um sucedâneo do trabalho dos apóstolos, aqueles que tinham contato direto com Jesus e que recebiam de Jesus diretamente uma revelação nova. Na medida em que esta revelação está completa, me parece que não faz mais sentido esse tipo de dom espiritual. Entendemos? E por fim, eu preciso terminar dizendo o seguinte: tudo que ocorre na igreja, tudo é tudo, deve ocorrer para a glória de Jesus, para a glória de Deus. Sabe, a lavagem do corpo de Dorcas foi para a glória de Deus. Sabe, aqueles homens indo buscar Pedro foram para a glória de Deus. Sabe, o testemunho das viúvas dizendo que Dorcas tinha feito, aquilo era para a glória de Deus. Sabe, os feitos de Dorcas, a sua riqueza de boas obras, a sua riqueza de caridade, a sua riqueza de bondade, a sua riqueza de fé operosa, aquilo era para a glória de Deus. E sabe, a ressurreição de Dorcas, aquilo também era para a glória de Deus. E tanto é assim que o texto termina dizendo no versículo 42 que quando o feito se tornou conhecido, muitos creram no Senhor. Ninguém ficou assim dizendo: oh, como Pedro é indispensável. Vocês estão me entendendo? Oh, como Pedro é indispensável. Não vamos mais deixar Pedro sair desta comunidade de jeito nenhum. Por quê? Porque aquilo que Deus faz no meio do seu povo, os feitos mais operosos dos cristãos mais maduros, eles somente é a fonte. E as coisas acontecem somente pela vontade dele, pelo poder dele. Foi ele que nos recriou para a nova vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que Deus nos refez, nos recriou em Cristo para as boas novas. E mesmo estas boas novas são a que eles preparou, a que Ele, Deus, preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Não tem nada na igreja que não seja de Deus, por Deus e para Deus. Quando o próprio Pedro se ajoelhou para orar, e Jesus nunca fez. Você nunca vê Jesus ajoelhado numa situação como essa. Mas quando Pedro se ajoelha, você sabe o que ele está dizendo? Eu sou apenas um servo, Senhor. Eu me ajoelho, tu não.
Eu sou apenas um servo, e servo é alguém que está a serviço do seu Senhor. Eu não tenho autoridade de mim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por todas as coisas, por todos os serviços, por toda a fé autêntica. Se há fé autêntica nessa igreja, Jesus é a fonte, o autor. Se há serviço cristão aceitável, se há obras evangélicas, como diriam os antigos, se há obras aceitáveis em nosso meio, isso se deve somente, tão somente, a Jesus, a fonte, a quem nós rendemos a nossa gratidão. Amém? Louvado seja Deus. Fiquemos de pé. Muito obrigado por esta manhã. Obrigado pela reunião do teu povo. Nós, mais uma vez, te oferecemos ações de graças por todos os serviços, por toda a fé autêntica, por todo serviço aceitável, por todo culto aceitável. Te louvamos por toda e qualquer manifestação viva do amor de Deus que há entre nós. Te louvamos, Senhor, por aquele cuidado e interesse desinteressado. Aquele interesse e aquele cuidado e aquele serviço que são totalmente altruístas. Nós te louvamos por isso, porque somente o Senhor é o responsável por feitos que glorificam o teu nome, realizados por gente pecadora. A ti, e a ti somente sejam os louvores desta igreja. Um exemplo, Senhor, desta tua bondade para conosco, nós o temos visto e temos contemplado com os nossos próprios olhos, que é o serviço constante, cuidadoso, fiel, dedicado, perseverante da nossa diaconisa Marlene. Louvado seja o teu grande nome. Somente a ti sejam as honras, as glórias e os louvores na igreja que hoje milita e na igreja dos séculos eternos. Nós oramos em nome de Jesus.